Olá, meus amigos, ótima tarde. Finalzinho de tarde já, início de noite. Eu estou aqui na minha comunhão com meu pai, conversando com ele, né? Me emocionando com ele. Ele já falou bastante coisa do meu coração. Já tremendo, tremendo. Não tem palavras. E aí, eu perguntei para ele, né? Eu perguntei para o pai sobre a Tatiane. E aí o pai me deu a passagem aqui de Nicodemos. Aí falou, leia Nicodemos. E essa parte aí, João 2, versículo 3, né? João 2, tá? No 3. Olha o que o pai falou. E vamos ver se há compreensão dessa palavra aqui. Deixa eu virar aqui melhor. Tá ótimo assim. Olha só o que o nosso pai nos fala aqui. Ele diz assim, ó, e havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter com ele de noite, foi ter de noite com Yahushua, e disse, mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Arro, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Arro não for com ele. E respondendo-lhe, Yahushua lhe disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, outra vez, não pode ver o reino de Arro. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer? E Yahushua lhe disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Arro. Não pode, de maneira nenhuma. E o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isso. Necessário é nascer de novo. E o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Yahushua respondeu e disse, tu és mestre da parte de Israel e não sabe isso? Tu é professor, tu é ensinador e não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. E se falei de coisas terrestres e não creste, como creais se eu falar das coisas celestiais? Né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Ninguém até agora, senão aquele que do céu desceu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida para sempre. Porque o Yahu amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha essa vida para sempre. Porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Arro. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, esse aborrece a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras são maus, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade
vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Iarro. Que coisa linda essa passagem, né? Mas eu frisei aqui muito bem quando ele diz assim, ó, que o vento sopra onde quer, né? Essa parte quando ele fala aqui, ó, o vento sopra onde quer. Aqui, ó, o versículo 8, o vento sopra onde quer e ouvir a sua voz, ou seja, o barulho, né? Mas não sabe de onde vem, nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa, quando ela é nascida do Espírito, ela ouve a voz do Pai. Ela não faz o que ela quer. Ela não segue simplesmente o que ela quer. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer como eu quero, eu vou fazer aquilo que está no meu entendimento. Mas o Pai está dizendo aqui que você deve fazer aquilo que o Pai quer. E o que Ele quis, Ele deixou escrito aqui, para que a gente pudesse entender. Então não adianta você ir por vontade sua, você tem que ir pela vontade do Pai. Você tem que ir pelo que está escrito. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Veja aqui, João 7 aqui na frente, ó. Passa para frente uma escolinha. João 7 do versículo 49. João 7, 49, olha o que ele diz. Só gosto de ler com a Bíblia na mão, né? Para ir passando e meditando. Aqui, ó. Mas essa multidão não sabe que a lei é maldita. Sabe, a lei é maldita. Aqui, ó. Mas essa multidão não sabe que a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, que de noite fora ter com Iahushua e disse, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz, né? João 7, 49. Não é essa passagem que eu quero, não, hein? É aquela passagem que diz assim, tá vendo como é que eu tô ficando? Tô ficando meio perdida com a Bíblia, gente. E eu não tô gostando disso. Eu sempre tive a Bíblia na ponta da língua. João 7 é João 6. João 7 mesmo. Gostaria de deixar também para você que está escrito aqui, ó, no livro de Malaquias. Presta bem atenção, tá? Diz assim, ó, eis que envia o meu anjo que preparar o caminho diante de mim. E de repente virá a seu templo. E Iahushua, a quem vos buscais, o anjo do concerto, e a quem vos desejais, eis que vem, ele diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do orives e como sabão do lavandeiro. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e afinará como ouro e como prata. Então, a Iarro trarão ofertas de justiça. Purificarão os filhos de Levi. Tá vendo? Não é os outros países, né? Tá falando dos filhos de Levi. Da nação eleita, olha só. E a oferta de Judá e de Arushalaim será suave. Ou seja, não vai ter mais aquela coisa, aquela perversidade. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei para vós, para juízo. Ele chegar para juízo. O que é juízo? Juízo final. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, os que falsificam,
os falsificadores da palavra, ó, aqui, ó, e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não tem temor de mim, diz Iarro dos exércitos. Porque eu, Iarro, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Entendeu? Agora aqui eu vou dar uma puladinha, vou aqui pro 4, tá? Só para vocês entenderem. Ele virá para quê? Para juízo. Juízo. Tá? Juízo significa o quê? Fim. Essa palavra fim, entendeu? Se você for procurar lá em outro, no idioma hebraico, no idioma, esses outros idiomas, né? Que deixa mais claro, você vai encontrar juízo como final, como fim das coisas, fim dos tempos. Aí diz aqui, ó, no 4, ó, porque aquele dia vem ardendo como forno, tá vendo? Vem ardendo como forno, e todos os soberbos, os que cometem impiedade, serão como palha, serão destruídos. E o dia que está para vir, abrasará, diz Iarro dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Entendeu? Mas para vós que temeis, o meu nome nascerá sol da justiça e salvador debaixo de suas asas. Saireis, crescereis como bezerro cevado. Pisarei o ímpio, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz Iarro dos exércitos. Entendeu? E olha só, continua, viu? Uma coisa muito importante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei em Horebe, para todo Israel, e Achurum, o qual são os estatutos e juízo. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Entendeu? Ele falou que chamou aquilo de grande e terrível dia do Senhor. Dia assolador, dia de vingança, dia de grande tribulação. Entendeu? É aquele dia quando Yahushua viesse. E eu quero dizer para você que... Então, o que eu quero dizer para você sobre essa passagem, né? Que na minha concepção, tá? No meu entendimento, não estou pedindo para ninguém... eu sei que muitos não vão entender dessa forma, mas é a minha maneira de entender. Então, no meu entender, foi justamente por isso, por essas palavras de vingança, que aquele povo gritou, mata-o, crucificam. Você vê que o próprio rei Herodes, né, e o outro também não queria. Quando chega diante deles, né, aqui em Lucas 21, vem relatando muito bem, gente. Aqui em Lucas 21, quando ele é levado, quando Yahushua é preso, quando Yahushua é preso e ele é levado, ele não quer prender. Né? A gente vê que eles fazem de tudo, né? Os reis, naquela época, o governador, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para quê? Para não condená-lo. Olha só o que diz aqui no versículo 8 do capítulo 22. Diz aqui, ó. Herodes, quando viu Yahushua, alegrou-se muito, porque há muito tempo desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas vezes, e esperava que viria para fazer algum sinal. E interrogando muito com muitas palavras, ele nada respondia. E estava ali os principais dos sacerdotes e dos escribas acusando com grande veemência. Tá vendo? E Herodes, com seus soldados, desprezou. E escarnecendo dele, vestiu-se
de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo para quem? Para Pilatos. Ou seja, lavou as mãos, meu filho, nem ligou. E mandou para Pilatos. Ele mesmo não queria condenar. Porque ele não via, ele falou assim, gente, eu não estou vendo mal nenhum nesse homem. Vocês estão ficando tantando as ideias. O que é que esse homem fez para ser morto? Vamos deixar ele solto e vamos soltar Barrabás. Ele nem falou em Barrabás, ele falou, como está nessa época dessa festa, que a gente solta alguém, eu vou açoitar eles. Ele fez de tudo para livrar Yahushua. Eu vou soltar eles, vou açoitar, mas vou soltar. Porque nessa época não tem necessidade de a gente prender ele. Mas justamente os escribas e os fariseus, que foram aqueles que falsificaram até mesmo o nome do Salvador, porque tem gente que acha que a falsificação, né, foi feita aqui há pouco tempo pelos europeus, mas não, a falsificação já era lá atrás. A falsificação da escritura, né, o início da falsificação da escritura, o nome pode ter sido há pouco tempo, mas a falsificação da escritura começou lá atrás, gente. Nessa época, muito antes dessa época aqui, desde a lei de Moisés, que eles começaram a falsificar. Então, ele fez de tudo para não levar o Yahushua para o madeiro. Só que aqueles que estavam trincando os dentes eram justamente quem? Os religiosos. Eu acredito até que esses religiosos, juntamente com aquele povo que estava ali, não era semente humana. Tá? Eu estou para pensar nisso. Porque hoje em dia, os hebreus de hoje em dia, os descendentes dos hebreus que estão aí, são ótimas pessoas. Os verdadeiros hebreus. Eu não estou falando dos falsos hebreus, não. Os falsos hebreus são demônios em forma de gente. Então, eu acredito que naquela época, era mesmo esses falsos hebreus que estão aí do outro lado, naquela terra falsa. Entendeu? Eu acho que esses que estão naquela terra falsa, era a semente dos falsos hebreus. Eles são a semente dos falsos hebreus, ou seja, a semente desses fariseus aqui. Entendeu? Por isso que eles são umas pestes. São ruins, são miseráveis. Então, é eles que quiseram matar Yahushua. Entendeu? Eles que fizeram tudo, que falsificaram. Então, eu acredito que por falsificar e por eles conhecer a palavra e saber Malaquias 3:10, o que estava escrito, né? Que vinha escrito dizendo que quando Yahushua chegasse, o juízo chegaria para ele, entendeu? Então, ele temendo esse juízo que iria acontecer, eles fizeram assim, vamos eliminar eles. Vamos eliminar ele, porque se a gente eliminar ele não vai ter juízo nenhum. Porque ele vai vir para nos destruir, eu acredito, tá? Isso é um entendimento meu, tá? Mas pensa você comigo, se não tem lógica, entendeu? Porque eles estavam indignados. E aquela semente que estava junto com ele, aqueles descendentes deles que estavam ali, a mesma forma, eles falavam toda hora, crucifica-o, crucifica-o, coloca no madeiro, mata-o, né? Então é mais ou menos isso aí, tá? Que eu queria trazer um entendimento para vocês. Malaquias vem dizendo que será um dia terrível, o dia do fim. Por quê? Porque todos eles seriam sucumbidos, todos eles seriam mortos. Eles eram os ímpios da época. E o juízo foi sobre os ímpios, sobre a impiedade. Entendeu? Seria uma injustiça, eu acredito, da parte do Pai, que é bondoso e que é pura bondade, chegar nos dias de hoje, gente, como vocês ficam acreditando, né? E matar as crianças que são puras. Imagina pegar minha Aurorinha, que tem 1 aninho de idade, que é a coisa mais linda do mundo, pura. A Manu também é pura. A netinha da Tatiane, pura também, as 2 netinhas. E falar, não, agora é o dia final. Vocês não falaram o nome de Yahushua, então eu vou acabar com tudo aqui. Vocês não conhecem o nome, então vai morrer e vai todo mundo se perder. E só a Tatiane é que vai ser salva, porque ela conhece o nome. E muitos outros aí, porque conhece o nome. Gente, eu não consigo conceber isso, tá? O Pai que eu creio, que é pura bondade, e que me abençoa a todo momento, mesmo eu sendo falha. Aleluia. Ele é bom demais. Aleluia. Perdoe-me, tá? Perdoe aí pela palavra. Eu sei que eu não posso abrir a minha boca e falar em outros idiomas, né? Como vocês dizem. Porque senão vão dizer que eu sou de Satanás. Vocês não conseguem compreender ainda as coisas espirituais. Mas, louvado seja o meu Pai,
Então, eu acredito que foi dessa forma, tá? Eu, no meu entendimento, mas não estou pedindo a você, não estou te obrigando a crer, tá? Você pode seguir outras pessoas aí, que outros entendimentos, mas o meu entendimento é esse, tá bom? Então vamos continuar o estudo, né? Vamos continuar. Mas eu agradeço muito a você que chegou até aqui comigo. Eu agradeço muito a você que fez a leitura comigo. Mas que você não faça simplesmente a leitura, mas deixe um comentário. Aquilo que você duvida, aquilo que você acha que... Não, irmã Cláudia, não é assim. E mostre argumentos para que eu possa entender melhor o que você acha que não é. Tá bom? Tá bom, Alessandra? E todos os outros, porque eu amo vocês independente de qualquer coisa. Vocês não precisam concordar comigo, mas pelo menos argumente comigo aquilo que vocês não acreditam, tá bom? Vou ler o 15. Vou ler o 15 a partir do 20, tá? É muito importante, gente, essas duas passagens. Veja aí, diz assim, ó. Mas agora Yahushua ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem, tá? Foi feito primícia dos que dormem, que foi o primeiro, né, que ressuscitou. Aí, assim, primícia dos que dormem, ou seja, primícia dos que morreram. É o primeiro que ressuscitou, porque antes dele ninguém ressuscitou. É isso que ele quer dizer, primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também assim a ressurreição dos mortos veio também por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahushua, mas cada um por sua ordem. Yahushua as primícias, ou seja, Yahushua foi o primeiro, né? Depois os que são de Yahushua na sua vinda. Tá vendo? Aí diz assim, ó. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando que essas coisas serão sujeitas? Claro que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas essas coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, para que Arro seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam, não pelos mortos, porque estamos nós também toda hora em perigo. Toda hora em perigo. Eu protesto a cada dia, morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Yahushua. Se como o homem também combatia em Éfeso, com bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, acabou tudo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, não pode ser assim, entendeu? Tem que fazer as coisas pensando. Aqui são pessoas sem juízo, né? Vigiai, pois, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Arro. E digo-vos isso para a vergonha vossa. Mas ninguém dirá como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Entendeu? Ou seja, aquele corpo, quando ele é semeado,
ou seja, quando nós nascemos, se a gente não morrer, não tem como receber vida de novo. Se a gente não morrer, primeiro tem que morrer. Ele está provando aqui que não há esse negócio de ressurreição em vida, de pegar e você subir, e você ter um lugar, e ele vir buscar você no lugar, no monte, você com vida. Ele está mostrando aqui que não há como você ressuscitar se você primeiro não morrer. É o que está dizendo aqui, tá? Se você acredita, como diz as escrituras, né? É o que está dizendo aqui, ó. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Primeiro tem que morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Tá vendo? Você não vai semear o corpo que há de nascer. Olha só. Mas o simples grão, ou seja, aquele corpo mesmo que você tem. O simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Mas, e arrudar-lhe o corpo como quer a cada semente. E o seu próprio corpo, tá vendo? Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra é a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é o louvor dos celestes e outro é o louvor dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela se difere em glória uma das outras. Assim também, na ressurreição dos mortos, semeia-se corpo corruptível. Tá vendo, gente? Não semeia ninguém vivo. Você que vive dizendo aí que vai ter arrebatamento, né? Ele tá dizendo aqui que não vai ficar ninguém vivo, não. Olha aqui, ó. Assim também, na ressurreição dos mortos, semeia-se corpo corruptível e ressuscitará incorrupção após a nossa morte. O nosso encontro com ele é após a nossa partida. Semeia-se em vergonha, em ignomia, né? Em vergonha, porque o nosso corpo, esse corpo adoecido, esse corpo fraco, frágil, né? Esse corpo falho, que falha contra o Pai, né? Em ignomia, e ressuscitará em glória, ou seja, em esplendor, um corpo brilhante, a alma, né, brilhante, um novo corpo, para dar composição à alma. A alma não vai ficar sozinha, segundo o que está mostrando aqui. É que você terá um novo corpo, mas esse corpo será diferente, não será como esse corpo que a gente tem aqui agora. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Ou seja, o novo corpo vai ser um corpo poderoso. Semeia-se em corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Esse último Adão foi quem? O próprio Yahushua, né? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual, ou seja, depois que morre, passa a ser espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus, tá vendo? Qual o terreno, tais como também os terrenos, e qual o celestial, tal também como os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também trouxemos a imagem do celestial. Essa imagem está dentro de nós, nas nossas obras de amor, na nossa atitude, né? Agora digo, pois isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Arro, nem a corrupção herdar incorrupção. Entendeu? Então, não vai ficar ninguém aqui vivo para ficar contando, dizendo que teve, que foi arrebatado, que isso, que aquilo outro. Entendeu? Ele está dizendo que toda a humanidade, quando a gente parte, é que a gente encontra com ele. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui Paulo, aí você vai entender. Aqui é Paulo falando, tá? Paulo falando aqui.
Aí ele diz aqui, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu? E nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal revestir-se de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vida. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Yahweh, que nos dá a vitória pelo nosso Yahushua. Porquanto, irmãos, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão em Yahweh. Então, eu quero explicar algo aqui muito importante para vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês já estão pensando assim, tá vendo, irmã Cláudia? Vai ter tudo isso, porque ele falou aqui, ó, ele falou aqui que nem todos dormiremos. Eu quero falar para você, meu amigo, quando ele fala que nem todos dormiremos, porque isso aconteceu realmente no ano 70, tá? A nossa irmã Alessandra ontem estava falando que esse ano 70 é blasfemado também. Né? Essa palavra 70, não sabemos se foi exatamente no ano 70, ou 80, 85, não importa. Porque nós sabemos que faz pouco tempo que o nosso Yahushua ressuscitou, né? Que ele passou aqui por essa terra. Mas eu quero dizer para você, não importa se é 70, se é 60, se é 50. O que importa é que quando ele fala aqui que alguns de nós estaremos vivos, é porque houve apóstolos que ficaram vivos. Como é esse caso aqui, ó. Olha aqui no livro de João, capítulo 11, diz assim, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Porque muita gente diz que Elias virá, né, como testemunha, né? Que haverá 2 testemunhas, que Elias vai vir. Não, o Elias era o João, que viria antes do fim, provando que o fim foi aqui, ó. Porque ele diz assim, este é o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entendeu? Aí ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelhoeis essa geração? Semelhantes a meninos que se assentaram na praça e clamaram. E clamaram a seus companheiros, dizendo, tocamos flauta e não dançaste. Fizemos lamentações e não choraste. Porquanto veio João comendo e bebendo, e dizia, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizia, és um beberrão e um comelão. Entendeu? E amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Entendeu? Então, assim, ele está mostrando claramente aqui que o fim era aqui, ó. Que ele está dizendo assim, o Elias que haveria de vir no fim, porque se profetizava que Elias, no fim, no juízo, Elias estaria presente. Então, ele está falando assim, esse é o Elias, para que você que não sabe, esse é o Elias que haveria de vir. Mas vocês não vão entender nada. Vocês são como meninos que ouviram cantar, cantaram, pregaram, anunciaram, e vocês não entenderam nada. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Acordar com alegria em nossos corações,